Vamos cumprimentar o Coutinho, entender graficamente como é que a moeda americana, o índice e a própria curva de juros devem se comportar nessa quinta-feira. Coutinho, bem-vindo, bom dia pra você, tudo bem, lindão? Bom dia, lindão. Firme? Como é que você tá? Tudo ótimo. Vamos colocar fogo. Pois é. Em tudo. Tá agitado. Bora. Vamos lá com o dólar e o índice. Tem o meu lá garoto. você também não, você fica quieto aí também. Fala, lindão. Vamos Bora. lá. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Tá na tela? Então vamos lá. Índice, lado esquerdo. Bom, ontem o mercado sobe. Então vamos colocar as coisas no lugar aqui, atento, animadinhos. O mercado sobe bem. O mercado rompeu 122,855. Era o nosso ponto. Então eu tenho um envelope de baixa que ameaça romper. Curto prazo, o mercado se torna altista. Vai até onde? Começa no 124,490 e vai até 127,800. Cuidados. Rompeu, sem confirmação, pode rebater e voltar para baixo. Então, ok, o mercado dá uma acelerada. Cuidado para não animar demais, porque a minha primária permanece baixista e eu posso rebater. Então, só fique atento com relação a isso. Quando é que melhora? À medida que eu me afasto de 122,855. Doletinha lado direito. O que a gente falou? Tava montando um envelope de baixa. Mercado cai, mercado lateraliza, mercado cai. Dólar rompeu da mesma forma, rompeu sem confirmação. Objetivo do dólar, curto prazo, R$ 5,914. Qual a atenção? A mesma do índice. Eu estou muito perto, no caso do dólar, do suporte. Então fique atento porque o dólar pode repicar. Obrigado, Coutinho. 9,4 são os primeiros destaques. Vamos cumprimentar o Alexandre Cabral, que eu particularmente quero muito ouvir sobre tanta coisa que a gente tem para repercutir. Cabral, bem-vindo, bom dia para você, já na ponta da conexão. Professor, eu queria começar com o CPI lá nos Estados Unidos e depois a gente vai chegando no Brasil para a gente falar dessa revogação, da questão do Pix, um pouco do seu ponto de vista a respeito, porque eu te ouvi pouco a respeito na segunda-feira. Então vamos lá, primeiro sobre o pós-CPI. Que descompressão! E de repente aquela narrativa de que a inflação mais pegajosa, mais teimosa, poderia suscitar uma correção estrutural nos ativos financeiros americanos de bolsa, diminuiu de tal maneira que S&P e Nasdaq dispararam e continuam avançando no pré-mercado americano hoje. Como é que você viu a inflação ao consumidor nos Estados Unidos, Cabral? Bom dia. Bom dia, meu povo. Então, a inflação americana tem notícia melhores do que piores. O que nós temos de notícia boa? Abrigo perdendo pressão, que é um assunto que eu enchi o saco ano passado, falar, olha aluguel, não dá refresco, coisas ligadas à casa não tá dando refresco, tá vindo sempre bem acima da inflação média, então são eles que estão puxando para cima. Deu um refresco, ele veio menor do que a inflação foi 0,4, o abrigo foi 0,3, então notícias boas vindo para esse setor. E curiosamente, se você pegar o livro bege para poder tentar bater informações, a gente não tem informações boas do livro bege para abrigo. Você pega o livro bege que saiu ontem, diz que prédios comerciais estão sendo os mais construídos nas últimas semanas nos Estados Unidos do que residenciais. E mesmo assim a inflação de abrigo está perdendo pressão. Então, uma notícia boa sem precisar aumentar uma grande demanda no mercado. E uma outra notícia também boa é que parte considerável dessa inflação foi energia. E energia tem muito efeito sazonal. Então, o inverno americano, que você consome mais gás de aquecimento, gasolina devido a deslocamento, fez com que subisse. E se o final da guerra Israel-Hamas se consolidar, que é válida a partir do dia 19, né? Até lá é infinito por uma guerra. Se consolidar, nós podemos diminuir essa pressão no petróleo. Porque o Irã vai ficar falando sozinho, já que Israel não está atacando mais ninguém. Irã não vai querer atacar para ficar falando sozinho. Nós podemos perder um pouco dessa pressão do petróleo, sendo notícia ainda melhor. Então, olhando para o CPI, a notícia eu achei muito boa, tá? Ou seja, gosta da composição do CPI o professor Alexandre Cabral, a quem a gente agradece também por essa introdução. Vai em linha com o que o mercado enxergou então, professor, né? Porque o mercado viu uma alegria
que no entendimento do Cabral faz sentido de ser visto. Agora, tem um ponto relacionado ao petróleo, Cabral, vou pedir uma licença para você para compartilhar a tela, que precisa ser colocado no meio aqui da cobertura. Israel acusa Hamas de tentar incluir novas exigências e adia a votação que confirmaria o acordo de cessar-fogo. Nós estávamos na boca do gol para ver um cessar-fogo entre Israel e Hamas. E a partir da acusação que os israelenses fazem do grupo Hamas de tentar incluir novas exigências, acaba implicando em adiamento da votação que tenderia a confirmar esse acordo. O gabinete do primeiro-ministro de Israel informou que os ministros só vão se reunir após a confirmação, por parte de mediadores, de que os termos originais foram aceitos. Grupo palestino nega ter feito novas exigências. Bom, resumo da ópera. Não dá para contar com esse cessar-fogo até que efetivamente ele seja assinado. Boa parte do mercado buscou se antecipar ao cessar-fogo e está tendo que colocar um pouquinho de pé atrás em função desta manchete. Não é um descarte do cessar-fogo, mas é um adicional de complexidade para a assinatura dele. Vamos dar uma olhada no petróleo, que pode ser um dos termômetros para essa queda de braços. O Diego Kerber fala do petróleo Brent, também do WTI. Você, Diego? Bom, vamos lá, Léo. Começando falando do Brent, que tá caindo, tá? Tá caindo 1,02% agora, 81 dólares e 19 centavos é o preço do barril. O WTI tem uma queda igual, de 1,02% aos 77 dólares e 93 centavos. Essa queda foi um pouco menor até na hora que saiu essa notícia, tá? Então ele tá voltando a cair com um pouco mais de força. Lembrando que o Brent tá rodando essa região dos 81 dólares, 80 dólares já há algum tempo. Vamos ver se essa notícia vai fazer mais preço ainda na cotação do barril. Bom, entre Rússia e Ucrânia, Israel, Hamas, Cabral, Israel, Hamas deve desempenhar uma descompressão no petróleo, caso a resolução aconteça, menor do que aquela que provocaria uma resolução entre Ucrânia e Rússia. Nem por isso deixa de ser uma novela relevante para se acompanhar. Do ponto de vista social e humanitário, por definição, mas do ponto de vista econômico-financeiro, também podendo ser um dos alentadores do petróleo, caso ache um denominador comum entre os dois braços, né, Israel e Hamas. Então, detalhe, eu não tinha visto essa notícia que você postou do Globo e que eu falei, 16 até 19 é infinito, né? Então, para uma guerra. Então, já tá mais uma prova aí que pode ser adiado. Vamos ver. Acompanhar a notícia por notícia para tentar entender a evolução. Tomara que se evolua para uma paz. Israel e Hamas, qual é a vantagem dela? O caminho está bem adiantado e o grande inimigo hoje dos Estados Unidos em matéria de ataque mais real é o Irã. Porque o Irã atacou. O Irã mandou bomba para dentro em cima de Israel. Jordânia defendeu, a Arábia defendeu, mas atacou. Se ele não atacar mais Hezbollah, Hamas e etc., o Irã pede apelo de guerra. Perdendo apelo de guerra, cria uma paz, assim, aquela paz com a bomba na mão para puxar a granada com o pino da granada a qualquer momento. Mas a granada continua na mão, eu só tirei a mão do pino. Então, isso para mim tiraria uma boa pressão do petróleo. Ucrânia e Rússia, muito mais, mas eu não vejo tão cedo a possibilidade dessa guerra acabar. Não sei se Trump conseguiria esse tão acordão que ele meio que prometeu na campanha de acabar com a guerra. Eu juro que eu não sei até quando Putin e Zelensky cederiam. Putin não cede se não pegar o que ele quer ali, os territórios. Zelensky cederia? Será que pagando uma bela indenização, tipo, reforma a Ucrânia inteira e você cede a direita ali para a Rússia? Então, não sei, mas sim, a Rússia e a Ucrânia faria mais preço do que o Hamas e o Irã, porque isso já está entrando no preço no decorrer dos dias, tá? Muito bem, Cabral, deixa eu pegar carona aqui com o Coutinho para ele trazer a análise gráfica de Petrobras e do petróleo Brent propriamente dito. Vamos lá, Coutinho, em 2 tempos. Na sequência, a gente vai abordar alguns dos bastidores da política, porque o Estadão noticiou há pouco bastidores desta decisão ontem por parte do governo em revogar a normativa que ampliava a fiscalização através das transações financeiras do Pix. Eu trago instantes e, claro, vou ouvir bastante o professor a respeito. Pois não, Coutinho? Petrobras segue com cunho altista, sobe no dia de ontem acompanhando o mercado. Envelopezinho de alta tranquilo, tanto no curto quanto no longo. Quem está comprado está bem comprado. Objetivo R$ 37,90. Dali para cima o céu é o limite.
volatilidade 0,53, teu stop entre 70 e 80 centavos. No caso do petróleo, o petróleo tem a sua máxima a 82 dólares e 98 centavos, coloquei uma setinha ali para ajudar vocês. Eu estou embaixo da terceira linha, então mais difícil, não improvável, mas mais difícil de que o petróleo suba. O petróleo já faz aqui um candle de engolfo, um piercingzinho, já cai bastante, eu estou na metade do movimento do dia anterior. O petróleo deveria desacelerar, estabilizar ou até eventualmente corrigir. Ok, petróleo Brent passado a limpo. Sobre Petrobras, Coutinho, Petri 4 especificamente, tem uma pergunta que chegou mais cedo, uma pergunta da nossa audiência feminina, foi da Juliana Bastos, dizendo se é muito difícil sonhar com Petrobras Petri 4 a R$48. Uau. Seria um salto, né? Bora lá. Enorme. Vamos colocar no semanal e vamos dar uma fibada de longo, né? Então a gente tem que tirar esse fibinho aqui. 48. Vamos embora. Vamos ver o que a gente tem no revertido aqui. Olha só, no revertido eu tenho Petrobras dando super certo a 41 no semanal. Então, assim, o 48 tá longe. Eu acho um pouco provável, tá? Até porque se você fizer uma conta rápida, você tá falando de 11 em 37. Conta rápida, 30% de upside. Me parece um palavrão para Petrobras, até em função desse imbróglio todo e por ser uma Brás. O imbróglio a que você se refere certamente passa pela dúvida sobre repasse de preço de combustível, que é o assunto que mais toca na estatal. Agora, 30% de ganho no ano não é exatamente tão distante do que ela viveu, né, no ano passado. Então, a projeção dela é para 2025, de repente chega, vamos ver. Mas também é preciso pensar o que projetar para o petróleo como um todo. E você tem fatores que sustentam uma baixa do petróleo no decorrer de 2025, considerando a agenda do Trump mais assentada na expansão da oferta do petróleo, porque para ele não interessa em nada uma inflação via combustíveis, uma inflação de gasolina, de diesel ou afins. Só que tem os adicionais de risco geopolíticos em relação à produção da commodity. Ninguém tem bola de cristal, mas não sei se é tão fácil, hein, professor, projetar uma alta de 30% para a Petrobras em cima dessa nossa conversa aqui. É complicado, né? Duvido, não põe mão no fogo por nada, mas é complicado. Muita coisa vai depender da notícia que estava circulando ontem, que a Petrobras vai se reunir ainda esse mês para a possibilidade de alta do preço da gasolina e do diesel. Se isso concretizar, significa que a Petrobras está independente, aquele independente eternamente que a gente vai escutar em todo o governo, independente do presidente que está lá, com maior ou menor peso, mas a gente sempre vai escutar isso, e ela pode ir embora. Então, vai depender um pouco desse atraso grande que está na gasolina e principalmente no diesel. 20% a defasagem do diesel, se esse aumento vai vir na prática ou não, né? Numa possibilidade ainda pior, Léo, devido a Itaipu, a inflação de janeiro deve ser próxima de 0 e a inflação de fevereiro deve ser próxima de 1,20. Então, se ele ainda aumentar isso agora para janeiro e fevereiro, aí que a inflação de fevereiro vem rasgando. Ok, é um efeito matemático de soma zero, o efeito Itaipu. Mas, em questão de vídeo, você vai ver lá, inflação de fevereiro 1,40, a maior em 10 anos. Nós temos 9h16, eu tenho 3 assuntos separados aqui com o professor. Um ainda é no âmbito corporativo e toca em Vale. Depois a gente vai falar sobre a desaceleração econômica que está em curso no Brasil. Produção industrial para baixo, volume de serviços para baixo, vendas do varejo para baixo. E um IBC-BR que não foi para baixo, mas veio tímido. E o quanto que isso também ajuda a curva de juros a fechar e até a revisar o cálculo final da Selic, pensando nela em terminal, né? A Selic terminal. Depois tem relatórios aqui, ganhamos mais um assunto. Mas agora, deixa eu focar nisto aqui, ó. Exclusivo, Cosan prepara a venda de ações da Vale em bloco na B3. Atenção, acionista da Vale. Soma-se ao relatório, me lembra a instituição, foi o Barclays, né? Barclays. Teve um relatório da Barclays revisando o ADR de Vale para baixo. Saiu de 15,25 para 15. São só 25 centavos de dólar, olha. A Vale ela não tem conseguido performar junto às pares por N fatores ao longo dos últimos meses. Ganhou mais uma evidência para se descolar das pares. Isso num dia em que o minério de ferro avança mais de 2%. Aí não bastasse, pinta esta informação de que a Cosan prepara uma venda de ações da Vale em bloco. Tomou um prejuízo lascado a Cosan ao comprar a Vale na proporção em que comprou, no momento de mercado em que Vale passou a cair.
A operação é esperada para gerar 10 bilhões de reais. Você lembra que a estrutura de capital da Cosan está bastante bagunçada, bastante embaralhada, uma dívida difícil de manejar. E para se capitalizar, eles estão cogitando, de acordo com essa informação exclusiva, mais do que cogitando, né? Estão preparando uma venda de ações da Vale em bloco na B3 para conseguir se capitalizar, diz o valor econômico nessa matéria. Então a operação é esperada para gerar 10 bilhões de reais e está sendo costurada para ajudar a empresa de Rubens Ometo a reduzir a alavancagem, disseram interlocutores. Foi o destaque que o Diego trouxe mais cedo aqui para a gente. Então a Cosan prepara a venda das ações que detém da mineradora Vale em um leilão na bolsa por o valor. A operação é esperada para gerar 10 bi. Segundo fontes próximas, a execução da venda em bloco das ações é esperada para ocorrer ainda hoje, mas poderia escorregar até o início da semana que vem. Rapaz, qual tem de ser o impacto dos papéis ou para os papéis de Vale, hein? Nessa quinta-feira, os bancos de investimento estavam colocando ofertas no processo de concorrência para fazer a operação. No geral, a instituição que leva a transação faz uma garantia de preço para a companhia. A Cosan comprou cerca de 5%, vou arredondar, das ações de Vale em 22, mas já vendeu uma parte e possui hoje um pouco mais de 4%. A expectativa é que a empresa zere, assim, o investimento. Procurada, a Cosan não comentou até o momento. Quer dizer, você se livrar de 4% das ações da Vale. Claro que é uma venda em bloco, né? Justamente para viabilizar isso. Mas o sinal é um sinal complicado, obviamente. E a Cosan precisando se capitalizar urgentemente para dar conta da sua alavancagem alta e uma estrutura de capital bagunçada. O Coutinho vai para o gráfico de Vale na sequência e o professor fica à vontade se quiser nos complementar. Antes, o Diego chamou com relatório, pois não, Diego? Chamei com relatórios, mas antes só para complementar, tá, Léo? Isso ajuda a explicar até mais essa queda de 3,31% que a gente está vendo nos ADRs da Vale lá no pré-mercado americano. Acentuou a queda, era de 2 Exatamente, era de 1% em certo momento e foi acentuando conforme foi repercutindo essa notícia sobre a Cosan. Agora os relatórios, Léo, são vários relatórios, tá? Começando com um da UBS sobre vários ativos, tá? Em relação a Raízen, preço-alvo de Raízen foi de R$ 4,80 ou R$ 4,80 para R$ 3,90, reduzindo então, de acordo com o UBS. O UBS também reduziu o preço-alvo de Copasa de R$ 26 para R$ 24. Para São Martinho, também redução de preço-alvo de R$ 35 para R$ 30. E o preço-alvo de Banrisul caiu de R$ 15 para R$ 11,70, todos esses relatórios do UBS. Agora, a XP está reiterando o Cury como top pick dentro do setor de baixa renda na construção civil, preço-alvo de R$ 28 e recomendação de compra para plano e plano também nesse setor de R$ 18. Léo. Obrigado, a gente retoma isso na participação do Gabriel Junqueira para a análise gráfica do Coutinho se complementar. Nós temos 9h20. Coutinho, papel de Vale. Bora, lindão. Vamos lá, pessoal. Vale, baixista, sobe no dia de ontem, 1,45. A alta, ela simplesmente dá uma baulada, ainda que, se você olhar a figura, você já conhece. Cai, lateraliza, cai, lateraliza, cai. Então, Vale, apesar da alta de ontem e deste abaulamento, nota que, se você for pegar no milímetro, você tá falando de 51,14 para 52,60. Então, conta rápido, é R$1,40 de upside num papel de 53. É nada. Então, assim, atento, Vale permanece baixista, tem 2 canais de baixa desenhado aí. O objetivo de Vale permanece a terceira linha, R$ 48,92. Obrigado, Coutinho. Professor, quer complementar alguma coisa em cima dessa novela de Vale? Então, nós tivemos, dei uma gulgada aqui enquanto você estava lendo, um block trade no dia 4 de agosto de 2020 do BNDES. Tá? E o BNDES, na época, ele vendeu 2,5% do capital da mineradora. Mas foi uma operação que ela foi estruturada com menos pressa e não tinha ninguém desesperado para fazer caixa. Então, qual o problema de hoje da operação? É alguém que está dando a entender que está desesperado por caixa, então ele está precisando de dinheiro para alguma operação Y interna qualquer. É o dobro do volume, era 2,5% para 4,9% do capital da empresa. Então, é quase o dobro, né? Porque ela pode ter diminuído a quantidade de ações do período. Então, algo próximo do dobro, num momento delicado para gringo não vindo aplicar no Brasil. Então, é um kit ruim para o momento da Cosan. Se eu fosse a Cosan, eu vendia isso mais de um block trade, fatiava isso em 3 e fazia no decorrer do ano. Mas eu não sei como é que está o caixa da Cosan por desespero da grana. Eu não sei quanto está desespero da grana ou não querendo ser mais sócio da empresa.
Mas o que o BNDES fez, para ter ideia, no dia, a ação fechou até no 0-0, tá? E hoje está demonstrando uma grande queda. Então o volume é muito alto no momento que gringo não está comprando o Brasil e num ato muito de desespero. Aí o pessoal quer jogar para baixo e é natural isso. Nós temos 9h23. O Cabral ainda vai falar da desaceleração da atividade brasileira, da Selic terminal, do risco fiscal, é o nosso próximo assunto. E aí a gente vai para todo esse bafafá político, inclusive com matéria do Estadão sobre bastidores lá no Palácio do Planalto. Mas faltou o gráfico de Cosan. Cosan? Pois não, CSAN3. Sim, senhor, chefe. Bora lá, lindão. Pessoal, cai, lateraliza, cai, lateraliza, cai, lateraliza, cai, lateraliza, lá. 8,58, lateralizado, envelope de baixa, bem aqui do seu lado direito. Objetivo de Cosan, R$ 7,14. 7,14. 9h23. Vamos lá, Cabral. É como eu construí há pouco. Produção industrial para baixo, volume de serviços para baixo. Quando você pega vendas no varejo, para baixo. E o IBCBR tímido. A gente está diante de uma desaceleração econômica. A pergunta que eu te faço é, ela é suficiente para tirar tanto prêmio da curva de juros? E 2, você trabalha com potencial de recessão no Brasil em 2025? Então vamos lá. Primeira coisa, IBGE de serviços. A família veio bem forte, tá? 1,7. Se você pegar o número aberto, o principal motivo da queda do IBGE de serviços divulgado ontem foi o setor aéreo. O setor aéreo caiu 14%. Então, se você tirar o setor aéreo, esse IBGE de serviços ele ainda cai, mas cai bem menos do que 0,9%. Então, o número, olhando para a economia como um todo, não foi tão ruim. Ah, mas avião faz parte da economia. Ok, mas ele é um pedaço de um todo. E não é um pedaço absurdamente relevante. Então, se eu tirar esse pedaço que não é absurdamente relevante e recalcular o IBGE de serviços, ele não é tão draga assim, tá? Não é tão essa queda de 0,9 que nem foi divulgado ontem pelo BNDES. Em relação ao IBCBR, ele lateralizou. Se você pegar a expectativa do PIB para esse ano, era 3,52 em outubro, veio para 3,47, considerando que a economia vai crescer 0 no mês de dezembro, então repetindo o mês de novembro para frente, lateralizando na casa de 3,5 ainda é um número bem forte, tá? Significa que 24 foi um número, assim, com uma relevância importante. O que esperar de 25? 25, para mim, pelo que eu escuto com analistas, o setor agro deve segurar o primeiro semestre bem forte. Então nós podemos ter números bons de PIB devido ao agro. Está tendo a maior safra da história, real desvalorizando, então isso significa que mais reais vai entrar na nossa economia devido a preço de soja, milho e etc. Então o agro segura. Recessão técnica pode até ser, mas recessão não. Então significa que podemos ter no segundo semestre, não acredito no primeiro, aquele PIB ali menos 0,10, menos 0,15, menos 0,08, mas não acredito ainda na palavra recessão de modo forte, com os dados e com a expectativa que nós temos nesse momento. É claro que pode piorar o ano, podemos ser que, dependendo de medida de Trump, e principalmente de Brasília, esse real desvalorize, volte a desvalorizar essa queda que nós estamos tendo, reverta e com isso aumente a inflação de importado e etc. Mas nesse momento a fotografia, para mim, se tiver uma recessão técnica, nada de recessão pesada, tá? Ok, recessão técnica ocorre quando você tem 2 trimestres com a atividade em terreno negativo. A recessão pesada, quando para além disso há um aprofundamento maior e uma espiral de negatividade muito maior. Cabral, deixa eu pedir para o Coutinho o dólar e o índice. Vocês têm visto que a gente tem repercutido pouco o dólar futuro e o índice futuro, porque eles pouco têm se mexido. O dólar está recuando 0,12%, próximo do 0 a 0, e o Indifut está caindo 0,20%, perto da alta de ontem do Ibov à vista, de quase 3%. Não é nada, é um cenário de estabilidade. Às 10h30 tem cobertura especial sobre Estados Unidos. Mais uma vez, bateria de dados para a gente acompanhar pela frente. E aí, Coutinho, dólar e índice, no absoluto não parecem produzir novidade. No gráfico também não? Dólar do lado direito leve queda, você tá certo. O dólar tem aqui uma figurinha de cai, lateraliza, cai. O dólar vai a priori
fazendo sua manutenção baixista. No intraday para day traders de plantão tem que se distanciar de R$ 6,028 e permanece baixista. Índice do seu lado de esquerdo está no 0 a 0, tem um hamburguinho. Se você pegar e for para o intraday desse cara, você praticamente não tem nada, né? O mercado acaba de abrir, permanece lateralizado, sem figura gráfica significativa, só que o contexto gráfico do índice no curtíssimo é para baixo. 9h28. Vamos lá, Cabral. É o seguinte, sobre hoje, especificamente às 10h30, quer ver? O Joelton John, bota a agenda aí pra gente. Olha o que vai rolar, professor. Vendas no varejo, preços de importação e exportação de dezembro nos Estados Unidos, índice manufatura Fed de Filadélfia já de janeiro e os pedidos de seguro-desemprego. É cobertura especial também, né, professor? Não, sem dúvida, uma quantidade de dados para complementar o dia de ontem emocional com CPI aí. Então, venda de varejo sempre é importante. Preço de importação e exportação, ok, mas não costuma fazer tanto preço, tanta assim, influência no dia do mercado. Mas venda de varejo e pedido de seguro-desemprego, sem dúvida, olhar com muito carinho para tentar entender melhor como está andando a economia americana. Não esquecendo que nós estamos tendo várias falas do Fed nas últimas semanas que emprego não está sendo mais inflacionário por lá. Eles não estão mais tão preocupados como o emprego está batendo na inflação, tá? Obrigado, Cabral. São 9h29, deixei para a gente repercutir a política com o professor como assunto final aqui da participação dele. O Diego, no entanto, me escreve aqui que Scott Bessent, o ministro da Fazenda, não existe esse cargo lá nos Estados Unidos, mas é como se funcionasse para nós aqui enquanto ministro da Fazenda. Scott Bessent, personagem que vai cuidar da política econômica de Trump, vai ter audiência no Senado americano hoje, é isso, Diego? Exatamente, né? O Senado americano está fazendo essas audiências com os indicados do Donald Trump para compor a equipe dele, e o Scott Bessent vai ser hoje sabatinado nessa audiência no Comitê de Finanças do Senado americano. A audiência está prevista para 12h30 do horário de Brasília, 10h30 do horário padrão do leste dos Estados Unidos, né? Então a gente tem essas 2 horas de diferença. 12h30 vai iniciar essa audiência do Scott Bessent lá nos Estados Unidos. Então 12h30 aqui no Almoço de Negócios você vai acompanhar a repercussão, obviamente, né? Os highlights desta sabatina pela qual passará Scott Bessent em audiência no Senado americano hoje. É a voz mais importante para se pensar a política econômica de Donald Trump depois do próprio Donald Trump, naturalmente. Relatório. 9h30, relatório. Vai lá, Diego. Vamos lá com o Citi. Eu sei, eu não tô deixando você falar, mas vamos lá. Citi, alterando recomendação de MRV de neutra para neutra de alto risco, reduzindo o preço-alvo das ações de MRV de R$ 8 para R$ 6,40. E também corta a recomendação da Stone para neutra e reduz o preço-alvo de $19 para $9. Lembrando que a Stone é listada na Bolsa de Nova York e tem os BDRs aqui no Brasil. Na tela para vocês, a manchete do Estadão. Lula impõe derrota a Haddad para controlar crise que cresce com fake news do Pix. Leia bastidor. Notícias falsas sobre taxação do meio de pagamento provocaram danos à imagem do Planalto. Novo ministro da Comunicação Social enfrenta a prova de fogo. Reportagem assinada pela jornalista Vera Rosa. Foi do próprio presidente Lula a decisão de revogar a medida da Receita Federal. Vou repetir, foi do próprio presidente Lula a decisão de revogar a medida da Receita Federal que ampliava a fiscalização de transações financeiras com Pix. O recuo representou uma derrota para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mas ocorreu diante da constatação de que o governo tinha perdido a batalha da comunicação na sociedade. Mal assumiu o cargo e o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, SECOM, Sidônio Palmeira, já enfrentou a primeira prova de fogo. A fake news sobre a taxação do Pix se espalhou como rastilho de pólvora e virou uma crise de grandes proporções no governo. A inesperada turbulência preocupa o Palácio do Planalto, justamente no momento em que a Meta, empresa controladora do WhatsApp, do Facebook e do Instagram, decidiu acabar com o sistema de checagem dos fatos nas plataformas. Na avaliação de ministros, é preciso criar o mais rápido possível um método de pronta resposta nas redes sociais, porque o governo tem demorado muito a reagir. Não foi à toa que nesta quarta-feira,
Até mesmo o Banco Central, agora sob o comando de Gabriel Galípolo, entrou nas redes com linguagem de TikTok para pedir à população que não acreditasse em lorota. O receio no Planalto é de que a oposição, animada com o sucesso da investida sobre o Pix e com a mão amiga da Meta, adote a tática do quanto pior melhor para provocar queda na aprovação do governo e inviabilizar uma possível candidatura de Lula à reeleição em 2026. Em apenas um único dia, um vídeo postado pelo deputado Nicolas Ferreira, especulando sobre tributação e operações com Pix, teve mais de 237 milhões de visualizações. Olha, eu vou até atualizar aqui, que eu tenho a impressão que já passou, que tinha passado de 250 milhões de visualizações, isso eu já tinha visto. Mas agora, deixa eu ver se a gente tem esse quadro atualizado. Aqui, ó. Nós já temos 281 milhões de visualizações. População atualizou, 287 milhões de visualizações. Estamos caminhando para 300 milhões de visualizações neste vídeo. Aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, Nicolas disse que, aspas, se a gente não parar o Lula vai parar o Brasil, fecha aspas. O senador Flávio Bolsonaro também atacou duramente a instrução normativa da Receita Federal. Por fim, criticado por Haddad, para quem Flávio deveria explicar as rachadinhas e também como angariou um patrimônio espetacular sem nunca ter trabalhado, o senador ironizou a revogação da medida. Ué, mas não era mentira? O povo venceu, postou ele nas redes sociais. Cabral, é absolutamente contraindicado que a gente, como quem cobre economia e finança, entre na arena política para dar uma percepção política ou fazer uma análise política disso aqui que está diante dos nossos olhos. Mas o outro lado dessa história é que nós somos sim obrigados a comentar a repercussão de tudo isso e os sinais que essa história passa sob o ponto de vista do ambiente de negócios e das tomadas de decisão financeira de quem pensa, por exemplo, os ativos de bolsa de valores. Como é que você está vendo essa polêmica e o barulho em torno dela desde ontem? E olha o que a matéria do Estadão mostra, hein? Lula foi quem decidiu. E alguém poderia dizer, pá, claro, ele é o presidente da República. Mas da maneira como está posto, é uma derrota para o Fernando Haddad ainda maior. Porque dá a entender aqui a apuração de que não se sabe se o Haddad apoiou exatamente esse movimento. Mas já se sabe que foi Lula quem bancou e, portanto, contratou mais uma derrota para o seu ministro, que se não é o principal, é um dos principais. Você, Cabral. Faltou conversa, faltou o governo explicar melhor o que era a medida. Assim, se você parar para pensar friamente, não é uma medida tão pesada como está se alardando por aí, mas ela foi mal explicada. Foi mal explicada, muito mal explicada, e eu concordo com aquele trecho da fala do Nicolas. A blusinha não ia ser taxada, foi taxada, sigilo bancário de cartão de crédito lá não ia acontecer, e aconteceu, e quem sabe não ia poder taxar o Pix. Então, faltou essa comunicação inicial. A medida de suspender, para mim, foi excelente. Discordo da base do PT, que deveria ter peitado. Acho que peitar ia ser pior. Errou, recua, prepara toda uma estrutura para 25, para 26 ir lá e mudar. Faz parte, errou. Vai ficar não assumindo erro, batendo, e a popularidade dele ia piorar mais ainda. Então, ok, a medida não é tão ruim como se fala, mas já que ela criou um susto, recua, porque vamos recuar, vamos repensar o modo de comunicar, o modo de falar com a população, explicar melhor, dar exemplos numéricos, não querendo fazer uma propaganda aqui, mas fazendo. Os economistas, é um podcast, ele entrevistou um cara da Receita Federal que ele dá pormenores do negócio. É bem interessante a entrevista do cara explicando como é que funciona, o que mudou e o que não mudou. Então, eu não viria tanta polêmica, mas já que gerou, tira. Tira e é a melhor coisa. E vamos tentar fazer isso para 26 e ver o que acontece. Em relação a mercado, é aquele papo, pode mostrar a fragilidade do governo e, sem dúvida, agora pessoas ligadas a Nicolas, como Flávio Bolsonaro já está hoje na imprensa, e outros vão falar, viu, se não fosse a gente, você que teria votado em Lula, olha só, você ia ser taxado. Então isso faz parte da guerra política, infelizmente faz parte. A medida para mim não era de tão das piores, mas eu também teria revogado pela impopularidade e grandes dúvidas que ela causou, tá?
Você me parece responder tecnicamente uma questão política em duas camadas. Tanto quando suaviza o impacto que o barulho da rede social e de boa parte da sociedade sugeriu que seria, quer dizer, o impacto que você estima poderia vir a acontecer para enquadrar pessoas no pagamento de imposto de renda, tende a ser, se eu compreendi bem o que você falou, tímido, perto do que a repercussão e do que a proporção desse assunto tomou. Essa é uma primeira camada do seu raciocínio. A segunda camada, que também me parece técnica, é: bom, perdemos a narrativa, logo, tiro, recuo, revogo. E eu provoco a pensar na camada política dessas duas ideias que você organizou aqui. A primeira camada política, embora você me pareça resolver isso, quando diz que o governo falhou profundamente em comunicação, porque não alinhou, não acalmou, não ancorou, mas aí vem a reflexão. Mesmo que tivesse feito, pelas contradições desse próprio governo, colaria? Penso que não. Penso que ainda assim haveria um espaço enorme para que muita gente tacasse pedra. E a segunda camada, que é quando você diz: vamos lá, perdemos, revogamos, pensando em como o governo trata da situação. Eu tenho sérias dúvidas quanto à inteligência política de uma decisão como essa, Cabral. Por entregar de bandeja para a oposição tudo o que ela queria. E é o que a gente vê de novo, mais um aqui, o Flávio Bolsonaro nesse caso. Se era fake news, por que vocês revogaram? Revogaram porque de fato havia uma intenção, se não de taxar o Pix, de enquadrar cada vez mais brasileiros informais na questão do imposto de renda, sem que eles tivessem condição de arcar com isso. Então isso cola de uma maneira muito imediata e para boa parte da população faz sentido. E a gente aqui, como um observador do fenômeno, está enxergando para onde a coisa vai e como isso pode mexer com os ativos financeiros. Então, se você quiser arrematar, eu me inspirei no seu raciocínio para trazer esses complementos. Então, vamos lá. Concordo, como eu tinha falado, a direita vai pegar isso vai virar tema para 26. Vai literalmente virar tema para 26. O que Lula pode alegar: sim, erramos na comunicação. E ao errarmos na comunicação, preferimos recuar para voltar bem explicado. Eu acho uma coisa que faltou falar, que a Haddad só falou depois e já era tarde, que Pix vai ser enquadrado como dinheiro, então não pode ser taxado. Você não taxa dinheiro. O dinheiro é meu, eu vou lá e pego o dinheiro e faço o que eu quiser. Dinheiro que eu digo, dinheiro em espécie. Eu não taxo para ter acesso aí. Eu tenho lá e tenho como mandar dinheiro para você e para mim e acabou. Isso faz parte. Então, a partir do momento que ele diz que Pix é dinheiro, a taxação zera. Só que já era tarde demais. O negócio já tinha criado uma proporção que não tinha mais como voltar atrás. Então, isso perda política para 26, o que o marqueteiro de Lula vai tentar defender, ou quem Lula apoiar para 26 vimos que a comunicação ficou ruim, o negócio não foi tão bem explicado e resolvemos voltar atrás. Não esqueça o seguinte: qual o salário médio que nós temos da população brasileira pelo BNDES? 3,5 pau pelo BNDES, pelo IBGE, 3,5 pau. Então, 5 mil, para ter ideia, ele está afrouxando, porque era 2 mil antes, está indo para 5 mil. Então, significa que ele ia pegar uma camada, mas ia pegar uma camada bem menor de gente do que ele pegaria se continuasse com 2 mil como está hoje. Então, assim, continuo dizendo, essa medida não é tão pesada, mas o detalhe é a comunicação. A comunicação foi muito, muito ruim. Muito. Você pode ter um produto excelente, se não souber vender, ninguém compra. Cabral, obrigado. Um abraço em você. Até segunda-feira. Até segunda-feira, se Deus quiser. Hoje à noite às 5h30 aqui com a Camila. À noite à tarde, né? Hoje à tarde aqui em 5h30 a gente conversa com a Camila e vamos ver como é que vai ser gringo no leilão de hoje. Historicamente, janeiro é um mês bom. Outra coisa rapidinho. Me dá 10 segundos. Diga. Fluxo cambial que saiu de janeiro. Se você for ver, o grande saída de fluxo cambial foi no dia 1º, no dia 2 e 3 de janeiro. Depois esse fluxo ou é de entrada ou de uma saída não tão grande. Faz sentido cada vez mais aqueles leilões do Banco Central em dezembro, que a gente estava tendo um fluxo de saída monstruoso. Saiu do mercado financeiro 29 bi, da economia 27 bi, só em dezembro do ano passado.
Então, mais um motivo que o Banco Central não estava enxugando o gelo. Ele estava dando liquidez porque o mercado estava disfuncional. Valeu, Cabral, tamo junto. Braço, até mais tarde, meu povo. Muito bom. 9h42, quero agradecer aqui a nossa audiência, repercussão em chamas no nosso chat. O tema ficou muito politizado mesmo, polêmico. E tô vendo aqui os comentários da galera. Olha, o dólar tá no 0-0, o índice futuro tá caindo 0,30 e a curva de juros tá pedindo 8 pontos base a mais nos prêmios. O Coutinho fala antes da gente cumprimentar o Gabriel Junqueira. Vai lá, Coutinho. Bora. Índice do seu lado esquerdo, 0-0, tá aqui quase fazendo um dojizinho. Preço atual, que é a parte de fechamento do candle, igual a abertura. Então a gente, por enquanto, mercado estável. Dólar do seu lado direito. Dólar baixista, abaixo de R$ 6,055, cota R$ 6,030, objetivo de curto prazo R$ 5,914. De novo, ficar atento tanto em índice quanto em dólar. Eu estou muito perto das linhas, no caso índice suporte, índice resistência, dólar suporte. Deixa afastar um pouquinho para a gente ter um pouquinho mais de liberdade direcional. Em contraposição, ambos podem pegar, repicar e voltar para os seus respectivos canais. Obrigado, Coutinho. Gabriel Junqueira, meu parceiro, bem-vindo, bom dia. Vamos começar justamente pela última conversa que eu tive com o Cabral, ou pelo último assunto que eu conversei com o Cabral. Eu tô falando desse barulho enorme de uma derrota clara do governo, uma derrota política gigantesca deste governo ao revogar a medida normativa que havia sido divulgada, e uma derrota que consagra Nicolas Ferreira e boa parte da oposição e deve contratar dificuldades para a governabilidade. Olha, no limite, me parece que essa reforma ministerial ela vai ter que ser mais agressiva se o atual governo quiser algum tipo de sustentação mais sólida lá no Congresso Nacional. Queria te ouvir a respeito dessa movimentação polêmica que está acontecendo no noticiário político. Gabriel, vamos começar por aí. Muito bom dia, Léo, bom dia, Diego, bom dia, Coutinho, e bom dia a todo mundo que está aqui com a gente na transmissão hoje. A gente estava até discutindo ontem, né, Léo, se a gente ia chamar o dia de Pix Day ou Nicolas Day, né? Só qual que seria a melhor nomenclatura para o dia de ontem, mas o que fica claro é que nós tivemos um dia em que o governo federal tomou uma invertida muito grande, né? E os mercados reagiram de forma muito positiva com essa fraqueza do governo. A gente viu a Bolsa beirando ali quase 3% de alta, isso só se iguala ali nos dias no final do ano, ali, quando a gente teve a situação médica do presidente Lula, a curva de juros também cedendo bastante, o dólar cedendo, enfim. O governo mostrou fraqueza e fica o questionamento, né? Se era fake news, né? Se a taxação era uma mentira e tudo mais, o porquê revogou, né? Então isso coloca uma pulga atrás da orelha de muitas pessoas. Eu até estava aqui escutando o professor Cabral antes de entrar, né? Eu concordo com ele, né? Eu acho que a medida em si não era tão agressiva para esse efeito todo, porém a comunicação do governo foi péssima e a oposição, que por meio de suas vozes aí, como Nicolas Ferreira, tem uma facilidade enorme de transitar nas redes sociais, conseguiu capturar o sentimento de insatisfação da população, transformou isso num vídeo e conseguiu, por meio de uma comunicação muito mais assertiva, uma vitória política enorme, né? Eu diria para você, Léo, que eu acho que a partir de agora, né, a gente tem até estabelecido um ponto em que o governo mostra a sua fragilidade, né? Então, quer dizer, se a gente conseguir fazer uma mobilização, né, o que parecia muito distante ainda, né, e uma mobilização que até eu li esses dias aqui, achei um comentário genial, né? Antigamente a gente tinha, né, as mobilizações na Avenida Paulista, né? Agora, depois da pandemia, até as mobilizações agora são de home office, né, nas redes sociais, né? Então a gente faz as mobilizações de casa. Então a gente conseguindo mobilizar a população dentro das redes sociais, o governo mostrou que sente e muda de direção se necessário. Soma-se à péssima comunicação do governo, também a baixa credibilidade do governo. Porque se você tem uma repercussão dizendo que o governo vai fazer B, quando o governo quer defender que quer fazer A, se é um governo de credibilidade, o governo se posiciona e diz, olha, estão dizendo que é B, mas é A. E a partir de uma credibilidade mais sólida, as pessoas pelo menos se dividem com mais expressão em dizer, não, pera lá, estão dizendo que há. E esse é um dos momentos, ou essa é uma das estratégias em que o Nicolas apostou para a construção do vídeo,
de apontar para contradições. Eu citei isso na faixa das 8 da manhã. É o governo que falou, não vai se taxar blusinha da China, e taxou. É o governo que falou, imagina, um dos problemas do Brasil é o sigilo que o Bolsonaro impôs ao cartão presidencial. Nós vamos revogar isso. Não revogou, ao contrário, postergou e até fortaleceu. O tipo de contradição que vem à tona quando se tenta colocar a debate essa ideia do, olha, quem garante? Não vai ter imposto agora, não vai ter taxa agora, mas quem garante que não venha lá na frente? Olha, eles falam que não é para exigir o pagamento de imposto de renda no caso de milhões e milhões de brasileiros no segmento informal. Mas quem garante que eles não vão fechar o cerco? E se não é essa a intenção, para quê colocar o Pix? Você percebe? São questionamentos que, pelas próprias contradições em ações práticas que o governo produziu, são questionamentos que têm a sua legitimidade e que param de pé. E que conseguem mobilizar boa parte da população, independente da questão ideológica. São perguntas que batem no cidadão e o cidadão fala assim, pois é, quem garante? Quem garante? Ou seja, você cita essa péssima comunicação, mas também me parece que a credibilidade do governo precisa ser colocada como até premissa, porque de nada adianta uma comunicação excelente com uma credibilidade baixa ou uma comunicação péssima com uma credibilidade alta. Os dois fatores têm que andar numa mesma linha. E me parece que o governo precisa ajustar os dois. A boa notícia para o governo é que comunicação você pode até ajustar no curto prazo. A má notícia é que credibilidade demanda bem mais. Demanda muito mais complexidade para ser construída. E você perde muito rápido. E demora a ganhar, demora a incrementar. Isso faz sentido como complemento ao teu raciocínio, Gabriel? Totalmente, Léo. Credibilidade é como um vaso de cristal, né? Uma vez trincado, ele nunca mais volta a ser a mesma coisa, né? Então eu acho que o governo ele já vem passando por essas crises e agora ele mostrou fragilidade, né? Então antes ele tinha as crises, né? Como teve a do pacote Day, né? Que a gente viu o mercado reagindo, a gente viu toda a reação negativa e ele não deu para trás, né? Então a gente não viu o governo dando para trás no pacote, falando que ia recalcular. Em nenhum momento aconteceu isso, né? E agora aconteceu. Da mesma forma também quando a gente fala de credibilidade, né, aí vem, né, o nosso Banco Central e faz um post ali também bastante complexo ali para tentar explicar isso aí, né, o que questiona, né, os agentes do mercado sobre a credibilidade do nosso governo, da nossa autoridade monetária, enfim. Ontem foi um dia muito significativo, acho que a gente pode ter mudanças grandes e drásticas daqui para frente, Léo. São 9 horas com 50 minutos, é aí que tá o ponto, né? Eu ia amarrar exatamente assim como fiz com o Cabral. E aí a gente vai para uma bateria de relatórios e com destaque do Financial Juices que toca em Donald Trump, já levo vocês para isso. Que é a aproximação da dimensão econômico-financeira com esse noticiário político. O Gabriel entende que essa percepção de mais fraqueza do governo pode ser um dos destravadores de valor da Bolsa Brasileira. Se não exatamente no curto prazo, acaba sendo um ingrediente para no médio prazo trazer alguns preços de volta a patamares mais elevados, considerando que a agenda econômica defendida por Lula tende a se enfraquecer com vistas ao pleito do ano que vem. É por aí, Gabriel? Exato, Léo, é exatamente isso, né? Então essa falta de credibilidade, essa fraqueza, ela mostra um governo que tem uma popularidade que está caindo. Então, eu até achei um relatório muito interessante no X, né, que mostra que você tem sempre um gap de popularidade que acontece em março. Então, março geralmente é um momento em que a popularidade do governo cai e estabiliza-se num novo patamar. A gente já está vendo o índice de reprovação do governo maior do que o índice de aprovação. Março está logo ali, né? O pessoal terminou de pagar as suas contas, terminou de pagar o ano novo, terminou de pagar o carnaval e vai perceber que o dinheiro acabou, que a inflação comeu o seu dinheiro e que seu poder de compra diminuiu drasticamente. Então, a tendência daqui para frente é um governo enfraquecido. Mercado financeiro, que não é bobo nem nada, já começa a precificar que esse governo não deve ter força nas eleições de 2026, somado também, né, ao ambiente externo menos favorável. A gente está falando de um governo dos Estados Unidos agora alinhado à direita brasileira. Então, tudo isso somado, cria-se um ambiente muito ruim para o governo Lula, né? Então, assim, a verdade é que daqui para frente, esse governo ou ele vai se recalcular mudando drasticamente as suas políticas para o centro, trazendo partidos ali do centrão
para dentro dos seus ministérios, né? Muito se fala de que Arthur Lira pode ser um ministro do governo. Isso é uma guinada, né, ao centro muito grande, né? E pode trazer consequências aí nos mercados. A gente teve ali um relatório da Gavekal que foi repercutido no painel Mover Pro ontem, muito interessante, né? Que eles comentam um fato que o ano passado o Brasil passou por um momento muito decepcionante. Para a gente ter uma piora da situação como ela estava, precisa acontecer quase que um apocalipse. Então, qualquer melhora marginal destrava um movimento como a gente viu ontem. Um movimento muito abrupto. A verdade é que ontem, né, ele foi um movimento basicamente pautado na sensação de fraqueza do governo. Nós tivemos um CPI mais positivo para os mercados, isso é evidente, mas somente aquele dado do CPI não justifica o movimento que a gente teve ontem na Bolsa aqui no Brasil, Léo. Você vê, o Alex, ele entende que proporcionalmente essa melhora que a gente viu na Bolsa tem um peso menor do noticiário político, da repercussão política. Ele classifica como 10, 15% no máximo. O Gabriel já sugere uma participação maior desse noticiário. E a gente vai pouco a pouco entendendo o que cada comentarista nosso aqui está enxergando. Bom, Gabriel, se prepara que a gente vai para uma bateria de relatórios, de cases, de papéis e também um dos destaques da plataforma Financial Juices. E tem o Coutinho atualizando o dólar e o índice. Bom, primeiro o Financial Juices. Olha só o urgente que pintou na faixa das 9h43. Equipe de Donald Trump prepara plano de sanções para acordo com a Rússia e aperto com o Irã. Então, de acordo com este highlight aqui, a sugestão é que haja um denominador comum entre americanos e russos e um aperto maior contra os iranianos. E não dá para dizer que é exatamente incoerente com a postura que tem apresentado o Donald Trump, de aumentar o cerco contra os iranianos e de buscar algum tipo de acomodação na relação com os russos. Chega esse destaque aqui. É um primeiro highlight. Deixa eu pegar a carona e mostrar para vocês a tabela da volatilidade. O DXY coincidiu com essa notícia um pouco mais de incremento. Ele passou a subir 0,19%. O VIX estava ameaçando perder os 16, vai a 16,32, mas uma mexida muito tímida. Os yields de 2, esses mudaram. Eles passaram a pedir 4 pontos base a mais nos prêmios. E os yields de 10 estão pedindo 3 pontos base e meio praticamente no retorno médio que volta a se avizinhar dos 4,69%. O Diego Kerber está monitorando os índices acionários americanos, pois não, Diego? Pois é, índices acionários americanos neste instante, Léo, eu pago para vocês a informação. É o seguinte, o Dow Jones Futuro está avançando, ou está caindo, melhor dizendo, 0,23%. Enquanto o S&P está próximo da estabilidade, em 0,05%, e o Nasdaq Futuro avança 0,19%. Falando rapidamente da situação do Russell 2000, também outro índice americano que a gente acompanha aqui de perto na programação da TC News, o Russell 2000 está caindo 0,35% nos 2.257 pontos. Bom, isto posto, meu amigo Gabriel Junqueira, vamos falar um pouquinho de Estados Unidos, não é? O Diego Kerber traz mais um resultado, mais um balanço divulgado entre os bancões. Agora há pouco, quem que desfila pela avenida, hein, Diego? Quem desfila pela avenida é o Morgan Stanley com mais uma superação dos consensos. Léo, lucro líquido por ação foi de $2,22, quando se esperava $1,64, era a expectativa do mercado. A receita líquida do quarto tri foi de 16,2 bilhões de dólares, uma alta de 25,7% na base anual também para Morgan Stanley. O lucro líquido total foi de 3,7 bilhões, uma alta de 146% na base anual. Estava subindo inclusive 1,42% agora no pré-mercado, já eu atualizo essa cotação. E a receita de Investment Banking do Morgan Stanley somou 1,64 bilhões de dólares, alta de 25% na base anual. Falando agora justamente da cotação de momento no pré-mercado americano para os papéis de Morgan Stanley, MS é o ticker, estão em alta de 0,74%, então perderam um pouco do fôlego de avanço que estavam agora há pouco. Obrigado, Diego. Coutinho, vai preparando aí uma bateria de gráficos dos bancões, porque nós vamos fazer esse giro contigo. Só deixa o Gabriel antes falar desses resultados fortes, inegavelmente fortes, não é, Gabriel? Não, resultados fortes, né? O que mantém a tendência, né? Eu acho que é importante a gente lembrar que o mercado nos Estados Unidos vem muito positivo, né? Então, a gente está tendo bolsas renovando máxima atrás de máxima, curva de juros lá também em patamares altos e os bancos estão sabendo rentabilizar sem dúvida nenhuma, né? E volto
a trazer, né, aquele questionamento que a gente teve ontem, né? Enquanto os bancos nos Estados Unidos nos surpreendem positivamente, né, aqui no Brasil a gente tem alguns ainda derrapando, né? Então alguns papéis como o próprio Santander, próprio Bradesco ali podem estar ali com custo de oportunidade bem alto, Léo. Vamos lá, Coutinho, uma bateria aí de bancões lá dos Estados Unidos. Vamos pegar 3 principais. Comecemos pelo Goldman Sachs. Capricha aí no gráfico, meu garoto. Goldman Sachs, deixa eu pegar o Goldman Sachs. Lembra o ticker dele pra mim? Aí o Diegão é que costuma me Diegão, salvar. tá contigo, Ticker Diegão. de Goldman Sachs. Ticker para de o nosso Goldman glorioso Sachs é GS. GS, bora lá então. Clica nesse cara, Goldman Sachs Corp. Bom, explodiu, né? Então vamos dar uma olhada aqui. Tinha um pivôzinho de baixa bonitinho. Mercado cai, corrige, cai. Então estava lateralizado em região de distribuição, parte superior do gráfico. Tinha uma venda aqui a título de valores e altura, tá? Ou seja, 586 dólares. Abre gap. Então o que eu vou fazer? Eu vou neutralizar esse FIBO, tiro ele fora, venho aqui, linhazinha horizontal na parte inferior, linhazinha horizontal na parte superior. Goldman Sachs em região de distribuição, que apesar dessa explosão, não deixa de ser uma região de venda, fique atento. Todo este corpo é baixista, tá? Tem a sua máxima projetada a 611 dólares e 91, cota 605,92. Vamos ver como é que o mercado se comporta. No pré-mercado, a priori, está estável com baixa de 0,15. Agora, Morgan Stanley para pegar carona nas informações que o Diego trouxe. Morgan Stanley MS, bora. Cota 130, fechou 130 dólares e 55 centavos. A figura do Morgan já é mais facinho. O mercado cai, mercado lateraliza, mercado cai. Apesar do gap, sai da parte de baixo do canal e vai até a parte de cima. Todo o seu contexto permanece baixista. Se você quiser algum tipo de referência, a fibadinha desse cara é daqui para cá. Mercado cai, mercado corrige. Eu estou exatamente num ponto de inflexão, 130 dólares e 15, com viés direcional a priori baixista no pré-mercado, mais 0,90% de alta. Bank of America, o terceiro bancão para a gente fechar a nossa tabelinha. Bank of America, vamos pegar BAC, bora. Também gapa para cima, 47 dólares e 10 centavos. Lateralizado, figura gráfica dele tá facinho. Vai colocar uma reta aqui em cima e vai colocar uma reta aqui embaixo. Em distribuição, região de venda, parte superior do gráfico. Diferente da primeira análise que eu fiz, onde eu tinha só simplesmente uma movimentação, no caso de Bank of America, eu tenho um pivôzinho de alta que me projeta algo acima de 47 dólares e 85. Viés altista para o papel. 4785, checa, dá uma olhadinha o que vai acontecer, se ele rebate ou se ele continua subindo. A priori, esse caso específico, eu ainda tenho um upsidezinho para poder subir. Temos 10 em ponto, mais 5 minutinhos aqui do Gabriel Junqueira. Amigos, várias máximas intradiárias aconteceram no dólar no horizonte dos últimos 20 minutos. Você volta a ouvir o nosso sinal sonoro, R$ 6,046, 0,21% de ganho para a moeda americana. Ela era timidamente para baixo, virou timidamente para cima, R$ 6,046. E a curva de juros passou a pedir 10 pontos base em média em toda a extensão. Estamos apurando aqui se algum motivador específico ajuda a gente a explicar. Agora, cuidado para não tomarem um susto quando vocês olham na variação teórica do Profit, que é para onde eu estou olhando agora, para os papéis de Vale. Vale está subindo no leilão 99,66%. Não vai dar para acreditar, né? Nós vamos ter que esperar. Inclusive, o noticiário sugere algo mais negativo para Vale, com uma venda em bloco por parte da Cosan, de 4% das ações da companhia. Esses 4% de ações foram comprados pela Cosan numa estratégia ali para a estrutura de capital da companhia. Deu errado o passo, agora precisa se capitalizar em meio a uma alavancagem gigante. E a Cosan vai se desfazer dos 4% de posição em Vale, ou dos 4% dos papéis da mineradora, conforme a gente trouxe, a matéria era exclusiva do Valor. 99% de alta no leilão, não dá pra acreditar, né, ô Gabriel? Tá mais pra disfuncionalidade do que pra qualquer outra coisa. Calma, Léo, essa Vale aí vai tomar uma
uma violinada grande hoje, pelo que está indicando, hein? Porque esse leilãozinho da Cosan não é brincadeira, né? A gente sabe que o fluxo de bolsa não está grande, né? E é um volume bastante significativo, mas aqui eu queria pontuar duas coisas. Primeiro, que eu acho que essa notícia ela pode ser muito boa para a Vale, apesar de um curto prazo ruim, né? Então a gente vai tirar uma pressão vendedora de um player que estava precisando de dinheiro, de um player que não estava deixando o papel subir, e aí a Vale vai estar um pouco mais livre para poder performar, né? Esse preço de Vale atual, mesmo com todos os desafios do minério de ferro, mesmo com tudo que a gente está falando do contexto macroeconômico, não faz o menor sentido, né? É uma máquina de ganhar dinheiro essa empresa, e eu acho que tirando aí esse peso dos papéis da Cosan, a Vale tem tudo para no médio e longo prazo voltar a performar como ela sempre andou, né? E para a Cosan também muito positivo, né? Porque a Cosan tem um problema sério de alavancagem. Isso é uma das coisas que fez com que a empresa negociasse a 50% do valor da soma das partes, um absurdo quando a gente fala de desconto de hold, e pode destravar aí um movimento muito interessante nos papéis da Cosan, viu, Léo? Tanto que o leilão de Vale atualiza, e na variação teórica a gente passa a ver 4% de baixa para os papéis Vale 3, 4% de baixa para Vale. Para quem estava subindo 99%, alguma coisa mudou e o tempero sugere realmente Vale para baixo. Bom, Gabriel, eu preciso liberá-lo, eu vou permitir ao Diego fazer um rápido resumo dos relatórios que saíram e você faz um comentário breve sobre o papel que você julgar mais interessante para se comentar. Vamos lá, Diego, porque foram vários relatórios desde o início do programa. Exatamente, do UBS, XP e Citi, tá? Começando com o UBS, foram todos de redução de preço-alvo. Para a Easy, redução de R$ 4,80 para R$ 3,90. Para a Copasa, de R$ 26 para R$ 24. De São Martinho, reduzido de R$ 35 para R$ 30. Para Banrisul, reduzido de R$ 15 para R$ 11,70. Falando agora de XP, ela reiterou Cury como a top pick no setor de construção civil para baixa renda, com preço-alvo em R$ 28, e mantém recomendação de compra para plano e plano, com preço-alvo em R$ 18. E o Citi divulgou balanços ou divulgou seus relatórios agora há pouco, tá? Recomendação de MRV foi alterada de neutra para neutra de alto risco e foi cortada a recomendação da MRV, no preço-alvo das ações de MRV, de R$ 8 para R$ 6,40. No caso de Stone, foi cortada a recomendação para neutra, o preço-alvo foi reduzido de $19 para 9 centavos, lembrando que as ações da Stone são listadas em Nova York. E por fim, redução também da recomendação para o PagBank para neutra, preço-alvo foi reduzido de $17 para $7, também PagBank listada lá em Nova York. Vamos lá, Gabriel, seu destaque final em cima dessa bateria de relatórios que o Diego acabou de organizar. Não, bastante coisa, Cellsides ali renovando ali suas movimentações, né? Eu acho que todas essas mudanças aí são muito relevantes, colocando, né, o contexto macroeconômico em linha, né? Uma das coisas que eu queria destacar são as prévias operacionais das construtoras, né? Eu acho que Cyrela veio com números muito bons, plano e plano um pouco mais misto, e a Cury também com números bons, assim. No geral, esse setor tem mostrado muita saúde e é importante a gente continuar atento, porque qualquer movimento na curva de juros de fechamento pode levar aí a um ralizinho nessas construtoras sim, viu, Léo? Gabriel, muito obrigado. Até amanhã. Eu que agradeço. Um grande abraço e até amanhã, pessoal. Tamo junto. Bom, são 10 horas com 5 minutos. Atenção para você que tá a fim de boas oportunidades para dolarizar o patrimônio ou que ainda tem algum compromisso internacional. Tem promoção vigente no TC Câmbio e é só até o final de janeiro. Dá uma olhada nesse vídeo e já eu complemento. Se liga só. Tem algo melhor do que viajar. Melhor ainda é aproveitar as melhores ofertas em troca de moedas com o TC Câmbio. Seja qual for seu destino fora do Brasil neste final e começo de 2025, ter um concierge de câmbio faz toda a diferença. E você já sabe, para qualquer lugar do mundo, sua viagem sempre começa no câmbio. Vai comprar papel moeda ou abastecer sua conta global. Que tal com uma cotação de câmbio, com um spread máximo de 0,75%, tarifa reduzida e até isenção em valores acima de $5 mil, ou equivalente em outras moedas. Incrível, não é mesmo? Escaneie agora mesmo o código e tenha a melhor cotação. Pronto. Agora é arrumar as malas e boa viagem.
TC Câmbio passando por aqui, oferta válida até o final de janeiro. O valor dessa oferta de spread de 0,75% se refere ao câmbio comercial para abastecer a conta global em dólar e euro. Já para o câmbio turismo, o valor do spread é fixado em 2,5%. TC Câmbio, conectando pessoas e empresas por todo o mundo. São 10 horas com 7 minutos, Coutinho, vamos trabalhar. Primeiro com esse dólar e com esse índice. A gente tem agora a moeda americana avançando 0,35%, renovou nova máxima, está em R$ 6,054. E o Ibovespa está na mínima, recuando 0,35%, 122.218 pontos. Você abre os trabalhos do mercado à vista. Bora. Pessoal, no caso do dólar, né? Olha só que interessante. O que eu falei, né? Que o dólar, assim como qualquer instrumento, quando ele está muito próximo de uma zona de inflexão, como foi essa perda a R$ 6,055, tem que tomar cuidado porque ele volta. Então, assim, o dólar chegou a cair bem, chegou ali próximo de R$ 6,008, que eu tenho aqui, sobe. Então, assim, o dólar ele já faz um martelinho, já volta, começa a dar sinais de que vai voltar para dentro do canal. Então, por isso que eu falo que tem que tomar muito cuidado quando o ativo pega e rompe, seja um suporte ou uma resistência, tem que dar um espaço para que ele vá. Então, o dólar começa a dar sinais de que essa queda ela deixa de ser predominante e começa a voltar para a região de 6,055 a 6,159. Índice absolutamente no 0 a 0. Tá aqui o zoomzão para você, a gente tem um hamburguinho. Seguramente, se eu for para o gráfico intraday, o mercado está lateralizado. 10,08. Aquele panorama. Ambev está caindo 0,70, B3 1,33, Banco do Brasil recua 0,4, Bradesco 0,30, Itaú recua 0,43, Santander 0,44, setor bancário praticamente na mesma proporção de desidratação. Quarteto de Ferro, olha, essa venda em bloco anunciada por parte da Cosan, de acordo com a reportagem exclusiva do Valor Econômico, para se livrar de 4% dos papéis de Vale, vai impondo um compasso de espera para o Quarteto de Ferro como um todo, porque CSN não subiu programado, Gerdau não subiu programado, só os Minas, e está caindo 0,60%, agora 0,80%. Agora Vale já chega a 4% praticamente de queda na variação teórica. Então o Quarteto de Ferro como um todo tendo um dia amargo até aqui, a despeito de o minério de ferro, na sua tonelada em Singapura, estar avançando. E aí a gente tem Eletrobras caindo 0,75% em média, Elet 3, Elet 6. Embraer sobe 1%, imparável Embraer, 58,64. VEG está caindo 0,30, 53,98. Magalu ainda não subiu programado, na variação teórica está caindo 1,5%. Depois você tem Petrobras caindo em média 0,50%. Finalmente Suzano avançando 0,26 a R$ 61,25. Vamos lá, Coutinho, pegar o que há de notícia aqui. Sobre Vale, vamos projetar essa queda de 4% para dar um panorama para o ouvinte que está nos acompanhando? Queda de 4% em Vale levaria o papel para qual faixa? Vamos colocar aqui rapidinho, então, vamos abrir um calque, vamos ver o que a gente vai ter. O ativo cota em leilão, 50,63. O seu fechamento, 52,60. Vamos pegar 52,60 e multiplicar por 0,96. Esse cara projeta 50,49, muito próximo do que está agora, R$ 50,63. Se isso acontecer, Vale vai abaixo do meu fundo. Meu fundo é 51,14. Então, o envelope de baixa, ele acaba se confirmando. Fato. Em se confirmando, 50,63, Vale retoma o nosso objetivo, que é a terceira linha, a 48,92. Ontem B3 estourou, avançou bastante forte. E hoje está entregando parte dos ganhos recentes. Vai renovando o mínimo agora, recua 1,52% a 10,34%. Olha lá, olha a esticada, né? A estilingada que o candle de ontem registrou. Mas veja como não conseguiu superar a resistência. E hoje o candle é de baixa, devolve um pouquinho dos ganhos de ontem, Coutinho. Lateralizado no envelopinho, recordar é viver. Falei que B3 não podia, em hipótese nenhuma, perder 9,73. Então, faz topo, faz fundo, faz topo, faz fundo, vai fazendo um movimento harmônico. De qualquer forma, deu uma ajudadinha, né, o mercado no dia de ontem. Hoje, a priori, arrefece. Dentro do canal não muda nada. Quem está comprado está bem comprado. Melhor acima de 10,56. Objetivo 11,57. Amigos, quando eu sublinho aqui o leilão em que Vale está, o meu home broker sugere que Vale só sairá às 11 da manhã, hein?
só sairá deste leilão às 11 da manhã. Então atenção você, acionista de Vale, interessado em Vale, só às 11 a expectativa para que as negociações se deem sobre o papel. Nós temos Usiminas caindo 0,40, Gerdau saiu do leilão, está caindo 0,40 e CSN caindo 0,50. Bom, de um modo geral a gente está vendo os ativos da Bolsa devolverem parte dos fortes ganhos registrados ontem. E Vale só então às 11 da manhã. Coutinho, partiu Petrobras. Vamos lá, para as clássicas primeiro. Petri 4 caindo 0,4% a R$ 37,14. Sem alteração gráfica, Léo, segue no sobe, lateraliza, sobe, lateraliza, sobe. Quem está comprado está bem comprado. 54 de vol, stop entre 70 e 80 reais. Objetivo desta operação, R$ 37,90. Dali para cima, compras a critério e aí o objetivo lá para cima está liberado. Ok, 10 horas com 12 minutos. A gente dá sequência aqui ao nosso movimento. Trazendo agora outro papel que chama atenção no setor financeiro. Na verdade, faremos duas análises aqui de saída. 3. Itaú, Banco do Brasil e Bradesco. Atenção, time de bancos tradicionais. Vamos falar a respeito. Vai lá, Coutinho. Itube 4 faz uma movimentação muito semelhante à IRB. Sai do canal de baixa, no curto prazo assume altista, fica atento, tem uma venda a 3224, que é perto da máxima de ontem, hoje o mercado abre já inflexionado para baixo, quem está comprado fique atento, você está exatamente num ponto de inflexão para venda. Depois de Itube você pediu? Banco do Brasil. BBAS3. Vamos dar uma olhada no Banco do Brasil. Banco do Brasil numa figura muito semelhante à anterior. A venda, no caso de Banco do Brasil, é R$ 25,17, o ativo cota 25,21, assim como Itube. Eu também estou num ponto de inflexão. Quem está comprado, fique atento. Nota que R$ 25,00 para a BBAS3 é o final desse meu envelope de alta, então eu teria mais um motivo para que BBAS3 corrija. Também vale a atenção, 40 de vol, 70 a 80 centavos de stop loss. Temos 10 horas com 13 minutos. Bradesco. BBDC4. Double clique nesse cara, vamos dar uma olhada. BBDC4, em função do dia de ontem, BBDC4 corta, né? Fura meu envelopezinho, né? Então eu tava ali restrito 11,11 a 11,63, lateralizado. Ontem, em função do movimento, rompe sem confirmação, então dependemos do candle de hoje. Bradesco no curto prazo ameaça subir, seu upside seria 12,60. Vale o que eu venho falando, né? Ou seja, como eu estou próximo do rompimento, o ativo pode pegar e romper ou voltar para dentro do canal. Até porque, para Bradesco, nada mudou. Então a sua primária permanece baixista. O objetivo de Bradesco é 10,78. Highlights corporativos. Temos 3 assuntos e aí vamos com o destaque inicial do Guto Cerávulo. Azul e dona da Gol assinam acordo para unir negócios no Brasil. Na minha tela aqui, vou mostrar para vocês. O documento prevê que as companhias aéreas mantenham suas marcas e certificados operacionais de forma independente. Negociação está em fase inicial. E é claro que os papéis vão reagindo. O Diego Kerber traz a cotação tanto de Azul quanto de Gol, setor aéreo brasileiro. Pois não, Diego? Ambas não saíram do leilão de abertura e ambas estão com uma alta bastante significativa na variação teórica. Gol L4 tem alta de 13,50%, enquanto o Azul tem alta de 10,88%. Tudo isso na variação teórica do leilão. Coutinho, vamos com os dois papéis. Bora. No caso de Gol lado, eu coloquei ambas, uma do lado da outra, tá? Gol do seu lado esquerdo, o ativo cota em leilão 1,85. 1,85 é o rompimento do meu canal. Gol, recordar é viver. Falei deste possível pivô de alta, esse pivô de alta se confirma. Gol agora deve dar uma oscilada em 85, seu objetivo 2,16. Azul, do seu lado direito. Azul tá tranquilinho, sobe, lateraliza, sobe. Azul com envelope de alta montado. Cota em abertura R$ 4,89, acima do meu ponto de inflexão, que é 4,72. Então, cuidado, o que acontece neste cenário? O papel abre em alta e pode realizar. 4,72 confirmaria essa realização, ou seja, nós vamos abrir, a priori, abriu 4,89. A gente abre 15 centavos acima de um ponto que, a partir daí, pode pegar e cair. Gol e Azul, Azul e Gol, numa outra realidade de precificação, considerando esse acordo para que se somem, né, as companhias. Direto para Cirela.
que quase dobrou vendas no quarto trimestre, pensando no comparativo anual. Valor geral de vendas, o VGV, também excluindo permuta, chegou a quase 5 bi, 4,88 bilhões de reais nos últimos 3 meses de 2024. Vai lá, Coutinho, Cyrela. Cyrela tem a sua primária baixista, sendo que no curto prazo, de novo, em função da alta de ontem, o ativo pega e dá uma engrenada. Essa engrenada, o ativo cota 17,98, seu upside programado é 18,52 para uma inflexão e depois posterior venda. Quem está comprado, ok, fica confortável nos últimos 3 dias úteis, eu só peço atenção quando bater 18,52. 10 horas 17 minutos. Obrigado, Coutinho. Vamos lá para o primeiro destaque do nosso Guto Cerávulo, já à disposição. Qual a oportunidade que você está vendo aí na Central TC Investimentos? Alô, Guto. Vamos lá, pessoal. Muito bom dia. Olha só, fiquei monitorando aqui B3 ontem o dia todo. Achei que até romper essa região aí de 10,56 que o Coutinho falou. Tem uma projeção linda, né? Vai montar, sobe, lateraliza, né? Se romper, vai subir, tá? É o que a gente espera. Tem um programa de recompra. É o seguinte, ainda não rompeu, é que nem Bradesco ontem, né? Eu falei, galera, se romper essa lateralização, vai andar. A gente passou uma operação, quer antecipar, quer entrar, né? Tem que entrar protegido, tá? Então, P3, se romper esses 10,56, galera, pode ir para o swing trade, cada um, né, dentro do seu gerenciamento de risco. Tivemos um problema na conexão do Guto Cerávulo. Me parece que ele já restabeleceu, né? Vai lá, Guto, dá sequência. Ainda não? Então assim que a gente tiver a recuperação do sinal do Guto, a gente troca uma ideia com ele. São 10 horas com 18 minutos. Bom, meus amigos, dólar e índice. E aí, Coutinho, vamos lá. Bora. Índice lado esquerdo. O índice, de novo, olha só. O que eu cantei no dólar, agora também vale para o índice. O índice volta. Cota 122,785, que é abaixo da parte superior, ou seja, eu volto, pelo menos por enquanto, para dentro do canal. Então, restabelece-se o envelope de baixa, o objetivo volta a ser, na verdade nunca deixou, né? Ou seja, a primária é baixista, o objetivo volta a ser o 119. No caso do dólar, esse por enquanto não se altera, mas mantém o padrão que eu falei. O dólar sobe, já monta uma figura que também pode me deslocar para dentro do canal. Então, de novo, nestas regiões de suporte e resistência, você tem uma maior volatilidade. Day traders de plantão, fiquem atentos. Coutinho, dólar então dando uma encorpada nesse avanço de 0,27%, R$ 6,049, e o Ibovespa há pouco renovando mínima, ameaçando perder os 122 mil pontos, bateu 122.007 pontos. Curva de juros está pedindo 8 pontos base a mais nos prêmios, e é assim que nós estamos com os 3 personagens principais. Esse que está chegando agora, nós trouxemos mais cedo a informação apurada pela Bloomberg e repercutida tanto no Financial Juices quanto no painel Mover Pro. Você acessa tc.com.br e fica de frente para o painel de notícias, onde consta ali: assessores de Trump avaliam sanções para pressionar Irã e Venezuela. Equipe de Trump quer facilitar um acordo diplomático entre Rússia e Ucrânia. Trump poderia aliviar ou apertar sanções à Rússia por acordo com a Ucrânia. Equipe de Trump quer pressionar o Irã com um novo pacote de sanções. E a equipe dele também deseja retomar uma postura mais dura com a Venezuela. É assim que estamos. Vamos dar uma olhadinha na cotação do petróleo, é uma atração. Depois a gente vai olhar para a Cosan, que saiu de leilão subindo praticamente 5%. Lembra que a Cosan, você que não está entendendo a dinâmica relacionada à Vale hoje, a Cosan anunciou uma venda em bloco de 4% dos papéis de Vale. É basicamente uma aposta sua ao longo dos últimos anos para recompor a estrutura de capital. Essa aposta deu errado e a empresa precisa se capitalizar diante de uma alavancagem grande. O mercado está interpretando que se livrar da Vale para pegar o dinheiro e administrar a dívida é uma boa. A Cosan está subindo. Vale, por sua vez, só entra em campo a partir das 11 e na variação teórica, enquanto foi possível monitorar, caía 3,75%. Então temos petróleo e temos Cosan. Vai lá, Coutinho. Petróleo a 81 dólares e 58 centavos. O petróleo em tendência de alta. Se aproxima da nossa terceira linha a 82,98. O candle de agora
é um candle parcial de correção, faz ali um engolfozinho. A priori deveria desacelerar ou eventualmente lateralizar. Então a gente está no final do rally. O petróleo não dá sinais de alta. Esse candle, por enquanto, fortalece isso. Muito prematuro porque é só um candle em detrimento de toda uma alta. Mas o petróleo pega e desacelera. Volto para o Brasil, CSAN3. Vamos dar uma olhada em Cosan. Cosan, R$ 9,05. Cosan Gap abre em alta, já fazendo um movimento de correção baixista. Quando eu olho para Cosan, tá aqui o gráfico expandido, 100% baixista, não tem nada de novo. Foge do meu envelope em função dessa abertura com gap, mas não foge da minha tendência de baixa. É só você pegar e refibar esse cara daqui para cá. Então olha só, o ponto de venda, o ponto de inflexão seria 9,21. O ativo cota 9,07, a priori permanece baixista para 8,66. 10 horas 22 minutos, Cosan passada limpa, o petróleo também em meio a esse aprofundamento da apuração da Bloomberg. Vamos lá, Guto, eu já vou para a cobertura especial na faixa das 10h30 nos Estados Unidos, logo depois desse seu primeiro destaque, no pique. Vamos lá, pessoal, vou tentar ir bem rápido e breve, direto ao ponto. Bom, te viu ali com o Coutinho, B3 lateralizado, rompendo os 10,56, pode andar muito, né? Pode ir para 11,50 ali, projeção do Coutinho. Turma, eu vou fazer a operação que nem eu fiz ontem de Bradesco, né? Eu estava dentro do canal, puxei a operação dentro do canal, só que protegido. Você entra travado, tá? Então, é a mesma operação de ontem, é um collar. Compra ação, compra put, Nair 107, strike 10,49, tá? E vende a call, bola 117, de strike 11,49. Todas para 21/2. Temos 26 dias úteis. Relação risco-retorno. Perde 2 para ganhar 7,40 nesse momento. Tá bom? Então fico por aqui. Pessoal, um beijo no coração. Faca na caveira. Tem que ser rápido. Leozinho mandou, a gente vai com tudo. Vambora. Ô Guto, obrigado, tamo junto, meu irmão. Então, o papo sobre B3 e o complemento com as opções para redear a operação. Valeu, Guto. E realmente, a faca tá na caveira pra gente pegar os dados das 10h30 nos Estados Unidos. Nada importa mais do que isso no macroeconômico de hoje. Faltam 5 minutos praticamente para divulgação. Você vai vendo uma certa piora que também pode passar por um compasso de espera para a bateria de dados que a gente vai organizar para você em instantes. O dólar acaba de renovar máxima, 0,41%, R$ 6,058,5. Curva de juros pedindo 8 pontos base em média em toda a extensão. E o Ibovespa recuando 0,50%. Vamos lá com os destaques de agenda para você entender o que é que vem por aí. 10h30, vendas no varejo. É, de longe, o dado mais importante, tá? Ele só compete com o seguro-desemprego, os pedidos de seguro-desemprego. Mas se você tivesse que decidir qual das indicações das 10h30 é a mais relevante, vendas do varejo. E qual que é o cenário base? Trago já os números, mas a ideia central é parecida com dados recentes. Se vier mais fraco, sugere mais espaço para o Fed cortar, e com mais espaço para o Fed cortar, você tem mais apetite pelo risco potencial. O oposto é verdadeiro. Para além das vendas no varejo, tem preços de importação e exportação de dezembro. Esses costumam mexer muito pouco com precificação dos ativos financeiros. Mas também tem índice manufatura Fed Filadélfia, já para janeiro. Vamos falar da indústria americana através desse indicador no mês corrente. E os pedidos de seguro-desemprego para a gente complementar a fotografia do mercado de trabalho. Todos na mesma página, então. Da porta para dentro, o nosso dólar aqui vai reagindo, ele vai buscando máxima, você está ouvindo a chinelada no fundo. A curva de juros também vai pedindo mais prêmio. Nós temos 9 pontos base e meio a 10 pontos base a mais. E o Ibovespa recuando 0,52%. Vamos lá, da porta para fora. Vou colocar na tela para vocês a tabela da volatilidade, que entre outros fatores reagiu a essa apuração da Bloomberg. Ó, na tela para vocês o DXY em 109,320, é uma alta de 0,23%. O VIX subindo 1% a 16,26%. E os yields de 2 e de 10 anos avançando 4 pontos base em média. O Diego Kerber traz os índices acionários da Bolsa Americana ainda no pré-mercado. E logo na sequência, eu trago para vocês os consensos e o que é que está em jogo em números
para essa bateria de números que a gente vai ter, ou de dados que a gente vai ter na faixa das 10h30. É você, Diego Kerber. Bora lá então pro pré-mercado americano, que segue numa toada muito parecida desde a nossa última atualização. O Dow Jones está caindo 0,27% no mercado futuro. O S&P futuro tem alta de 0,07%, vem próximo do 0 a 0, enquanto o Nasdaq futuro tem alta de 0,24% agora. O Russell 2000 está na mesma direção do Dow Jones, numa queda de 0,21% agora, nos 2.260 pontos. Ok, meu caro Diego, vamos passear pelos consensos, pegando a cobertura das 10h30. O que está em jogo, amigos? A gente vai falar, entre outros fatores, o principal, de vendas no varejo. Diego, quando a gente pensa em vendas no varejo, a gente está falando da atividade direta. O consenso hoje com o qual o mercado trabalha tem o núcleo e tem as vendas gerais, né? É de 0,50%. No mês de novembro, nós tivemos 0,20%. Então, espera-se que nós tenhamos mais do que o dobro das vendas no varejo durante o mês de dezembro. Em novembro foi 0,20%, em dezembro 0,5% é o esperado. E é natural que haja um incremento porque a gente estava vivendo o Natal, certo? O final de ano. Então, no consenso investing.com, a gente sairia de 0,20 para 0,50. Há outros consensos. Estou me pautando, por exemplo, por esse. Estamos falando do núcleo de vendas do varejo. Esse é um dos highlights. Já em relação aos pedidos de seguro-desemprego, espera-se que nós saiamos de 201 mil da semana anterior, ou anterior da anterior, para que nós, na semana passada, tenhamos 210 mil. Então, nós sairíamos de 200 mil pedidos de seguro-desemprego para 210 mil. Você teria um incremento de gente pedindo o seguro-desemprego. Um incremento de gente pedindo seguro-desemprego ao mercado de trabalho um pouquinho menos aquecido. Esses são os principais highlights. Ou, para não ficar redundante, esses são os principais dados na bateria que a gente vai ter. Agora, eu não posso desprezar o índice de atividade industrial Fed Filadélfia, que registrou menos 16,4 em dezembro e espera-se uma melhora para menos 5 agora em janeiro. Então, nós sairíamos de menos 16 para menos 5. Pegou aí as 3 linhas? Você que vai operar esses dados, atenção a eles. Vendas no varejo, espera-se uma aceleração na comparação com novembro, 0,5 ao consenso investing.com, por exemplo. Seguro-desemprego, espera-se uma aceleração nos pedidos que sugiram desaquecimento no mercado de trabalho, ainda que tímido. Sairemos de 200 para 210 mil. Já o índice de atividade industrial Fed Filadélfia, tal qual vendas no varejo, embora este se refira a janeiro, aposta em melhoria. Sairíamos de menos 16 para menos 5. Vai rolar a bola, atenção aí, hein? Bateria de dados na economia americana. Na tela para você, a volatilidade com DXY, VIX, yields de 2 e de 10 anos. Temos 30 segundos. Boa operação aí do outro lado. Que você e a robozada boa do meu Brasil joguem bonito e façam o gol. Guardem a bola na rede. O DXY a segundos dos dados avança 0,25, o VIX 0,87. Os yields de 2 e de 10 anos, 4 pontos base e meio na média. O relógio vai girar. Vamos ver cada uma das linhas, com especial peso para essas 3 que eu enfatizei, que eu aprofundei nos últimos minutos por aqui. Gira o relógio. Começam a surgir os dados. Atenção. Olha, primeiro highlight aqui é que nós temos mais pedidos de seguro-desemprego do que se imaginava. Portanto, o mercado de trabalho dando um sinal de moderação maior do que estava no preço. Vendas no varejo. Isso vai lá e demonstra mais apetite pelo risco. Nas vendas do varejo, um número mais fraco do que imaginado. São sinais da mesma direção. Por isso o Diego enfatiza. Se esperava 0,50, veio 0,40. Sugere uma atividade um pouco mais fraca nos Estados Unidos, o que dá espaço para o Fed cortar mais juro. E nós também tínhamos destacado o índice de atividade industrial Fed Filadélfia. Bom, isso aí eu acho que tá errado aqui no meu painel. Mas não tá não, é só brincadeira minha. Nós saímos de menos 10,9 em dezembro, não chegamos a menos 5. Chegamos a mais 44. Você não ouviu mal. Saímos de menos 10 para mais 44. Aí é um sinal oposto. Então vocês entenderam? Seguro-desemprego e vendas no varejo sugerem um arrefecimento da atividade americana. Seja por menor procura do varejo, seja por menor força do mercado de trabalho. Agora, quando a gente vai para o índice de atividade industrial Fed Filadélfia, rapaz,
que salto. Aí o sinal é o oposto. É de atividade muito forte. Saímos de menos 10 para mais 44. Que porrada! Reação imediata nesse tempero misto. Você vê que não está fazendo tanta movimentação na tabela da volatilidade. Antes da bateria de dados, o DXY avançava 0,26, agora avança 0,21. O VIX estava subindo próximo disso, 0,56, mantém ali a toada, está em 16,20. Yields de 2 e 10 anos arrefecem timidamente. Estavam subindo 4 pontos base e meio na média, agora sobem 3 pontos base como média. Vamos para os índices acionários. O Diego Kerber olha para Dow Jones, S&P, Nasdaq, Russell 2000 futuros. Sem grandes movimentações, tá, Léo? A gente tem o Dow Jones agora acentuando levemente o viés baixista para 0,32%. O S&P segue próximo do 0 a 0, agora mais próximo ainda, em 0,04%, enquanto o Nasdaq futuro tem alta de 0,22%, também sem grandes alterações. O Russell 2000 também está na mesma toada, 0,20% agora de recuo para o índice das small caps americanas, 2.261 pontos agora. Olha, 10,32, a repercussão da porta para dentro também merece espaço. O dólar aqui deu uma arrefecida, segue na subida, mas com menor intensidade, 0,37%, R$ 6,056. A curva de juros não está tão distante do patamar antes da bateria dos dados. Vai pedindo 11 pontos base e meio a mais nos prêmios. E o Ibovespa está recuando 0,39% a exatos 122.167 pontos. É assim que nós estamos. Vamos lá, começar graficamente a organizar o que esses dados contratam na dinâmica dos preços. Coutinho, começando da porta para dentro, vamos com dólar e com índice. É você. Índice. Máxima projetada a 124,190 dentro de um canal. Volta, pelo menos por enquanto, cota 122,800, que é a parte superior do meu canal. A toada principal, né, a sua primária permanece baixista. No curto prazo até pode dar uma espirrada, por enquanto não é o que mostra. Volta. Se fechar tocando essa região de 122,800, me dá, a priori, mais probabilidade de voltar para dentro do canal e pegar a toada baixista. Dólar, no curto prazo, baixista. No longo prazo, permanece a sua primária de alta. O dólar fazendo uma reversão. A explicação é a mesma do índice. Eu estou tocando na parte inferior do canal, o dólar querendo ameaçar. Preciso da definição de hoje para saber se o dólar volta para sua toada de alta ou não. O dólar cai e continua respeitando o que no curto prazo deveria ser a sua toada baixista. Dá a impressão, amigos, que se de um lado seguro-desemprego e vendas no varejo sugeriram apetite pelo risco, esse índice Fed Filadélfia de manufatura sugeriu o oposto e neutralizou. É quase como se um tivesse neutralizado o outro, né? Se a gente separasse em dois eixos aqui. Daí a dificuldade que me parece ter o mercado em se mexer para uma direção ou para outra. Vamos dar um tempinho de acomodação. E aí a gente começa a graficar Estados Unidos, Coutinho. Começando pelo DXY. Força da moeda americana a nível global. Depois os yields de 10. O próprio Daniel aqui já está há um tempo pedindo os yields de 10, mas ouvintes nossos chegaram a encomendar essa análise gráfica do Coutinho. A gente vai matar tudo agora. Então, primeiro DXY, cesta de divisas fortes, em que o dólar performa melhor ou pior. Tá subindo 0,17, Coutinho. Bora. No caso do DXY, deixa eu só trocar o gráfico aqui que eu coloquei no gráfico de 1 minuto, só para ver o tamanho da estilingada que ele deu. O DXY a priori permanece altista, tudo sob controle, olha só. Longa toada de alta, pivô de alta, acima de LTA, tudo sob controle. Tinha um suportezinho na casa de 108,60, já cota 109,250, o objetivo 110,17. 110,17, portanto ainda uma pegada de alta, enxerga o Coutinho pro DXY. VIX, 16,24, distante dos 20 pontos, favorável para a tomada de risco, inegável. Não se mexeu muito não em função desses números. Graficamente, dá para dizer que já há uma tendência baixista depois que abandonou os 22, 23 pontos? A priori sim, Léo, olha só, dentro de um canalzão aí na tela, o canal longo, 14,27, 23,20, quando você dá um zoomzão, a priori assume uma harmônica de baixa, cota 16,22, tem espaço para ir a 14,27, que é o teu suporte mais ou menos predominante nesta região de baixa, para depois continuar subindo. Curtíssimo prazo, 14,20, depois pode repicar. Yields de 10 anos, retorno médio agora em 4,67. O gráfico diz o quê?
toada de alta, tá aqui para você, longo pivô de alta, pivôzinho de alta no curto prazo. A sua mínima foi 4,62%, seria o seu suporte. Cota 4,67 a priori, em detrimento da queda do dia de ontem, permanece altista com o objetivo 4,80%. Índices acionários na tela e depois a gente vai para TSMC, Nvidia e mais pedidos dos ouvintes até que o Alex Martins chegue aqui, tá, pessoal? Vamos lá então com o Nasdaq, S&P e o próprio Dow Jones. Bora, então vamos lá, recordar é viver. Falei que esses caras eram baixistas, permanecem. A alta do dia de ontem não muda esse cenário. No caso de Nasdaq, canalzão de baixa, alta projetada 19.680, objetivo 18.830. S&P 500, mesmo gráfico, toada toda baixista, topos e fundos descendentes bonitinho, cota 5.940, máxima 5.975, objetivo 5.770. Coutinho, vamos fazer o seguinte, só o Léo Levates escreveu aqui, dá uma fibada aí nos grandes bancos, a gente já fez isso, tá, Léozito? Pode recuar na nossa transmissão que você vai encontrar uma análise longa do Coutinho em cima de Bank of America, Goldman Sachs, Morgan Stanley, vale a pena dar uma revisitada. Agora, tem outros ativos que estão sendo encomendados aqui, Nvidia e TSMC, a gente vai falar, mas também petróleo e Bitcoin. Então nós temos 4 pedidos aqui que eu pesquei da nossa audiência. Vamos começar por Nvidia? O que você está digitando aí? Vamos lá, Bora. Nvidia, partiu. Então vamos lá, Nvidia, pessoal, o que você tem de Nvidia? Lateralizado, na parte inferior, recordar é viver. O que eu falei ontem de Nvidia? Tô na parte de baixo, o mais arrojadinho, já tem uma compra especulativa sob suporte, no sentido de, ainda que eu não tenha uma figura gráfica de compra, eu vá eventualmente surfar um movimento de alta. De novo, não é foco, não é o ativo que você deve, aos meus olhos, ter em carteira, mas para quem quer eventualmente entrar, pode ser parcelado aí, empurrando o papel para cima, Nvidia você tem uma oportunidade de compra. TSMC. deixa eu lembrar o ticker desse cara que eu sempre me confundo. TSM. Ei, Diego. Lateralizado, restrito, $187,211. Na contramão, TSM tem um canal de alta, tá? Esse 206 é um gráfico muito semelhante ao da Gol, se você quiser uma referência, tá? Ele dá uma esticada, volta, mas ele monta que já faz um abaulamento. Quem tá comprado a priori tá bem comprado, não pode perder a região de $200. O objetivo é o reteste a $222. Bitcoin também está sendo pedido pela nossa audiência, um ativo que demanda liquidez global e que depois dos dados recuperou os $99 mil, está em $99.134, Coutinho. Bora. Bitcoin permanece lateralizado, faz um movimento de alta no curto prazo, a toada geral do ativo atento é baixista, pode subir agora a priori ao seu último movimento, que é $101.868, para depois continuar caindo. Então atento quem está comprado. O Bitcoin deve subir agora, chegando nessa região entre a sua máxima, $102.799, tem que dar uma olhada. Nota que eu tenho um canal. O que é o canal? Fundo topo, fundo topo, fundo topo, fundo. Então, em 102, fica atento, tem que ver o que a gente vai fazer. 2 pedidos da audiência que eu achei bem interessantes. O primeiro é um comentário de algo que a gente repercutiu alguns dias atrás. Tô falando aqui do Ike Grafista. Ele, Léo Levati, lembra da BB Seguridade, BBSE3, que eu havia dito que estava em tendência de alta? Dá uma olhada no gráfico. Vamos lá, Ike, você que é um monstro. Olha o gráfico de BB Seguridade, tendência de alta confirmada, hein, Coutinho? Tem um envelope aí, ou quase confirmado. Precisaria de um outro candle para testar o suporte de cima para baixo, né? Isso, você tem envelopão, sobe, lateraliza, sobe, deu uma boa de uma repicada aqui, o ativo sobe, testa agora R$ 37,58. Cuidado, pode rebater e voltar para dentro do canal, é o que o Léo fala, precisaria de mais um candle 100% deslocado dessa região para a gente poder ter uma alta mais tranquila. De qualquer forma, quem está comprado está bem comprado. Peço atenção no dia de hoje por estar em uma região de inflexão, cola o stop, caso contrário, empurra e deixa subir. Já o Kleber, ele tá pedindo pra gente ir lá para os Estados Unidos falar de uma ação chamada WBA, que segundo ele, fica lá em Nasdaq, segundo ele, tá bonita. Vamos lá. Walgreen. Vamos dar uma olhada. O ativo cai
na parte esquerda, faz o movimento de acumulação, entra em alta sensível. O gráfico, inclusive, fica mais bonito eventualmente no semanal, se você quiser uma perspectiva mais detalhada. O ativo cota 12 dólares e 53, sai de acumulação para alta sensível, tá comprado, tá bem comprado. Se você quiser dar uma fibada, a fibada desse cara é daqui para cá. O ativo cota 12,53 é um ponto de inflexão, fique atento, é o primeiro ponto, é a primeira expansão, ou seja, pode corrigir. Volta para o diário para terminar a análise. Atento, presença de pavio inferior na nota venda, desacelera, desacelera. Então, 12,53 sim, se caracteriza como uma região de inflexão. Não precisa zerar, só fica atento, tá bem comprado. O objetivo de Walgreens a priori, 15,31. Bom, a Tatiana tá por aqui, só um complemento porque o Ike Grafista, ele escreveu: Léo, inclusive, BB Seguridade renovou máximas históricas. Obrigado, hein, meu irmão, e parabéns pelo seu trabalho, sempre muito bom na análise gráfica, o nosso Ike Grafista. Aí a Tatiana SCR perguntou: o que houve com o Vale? Membro do YouTube UTC, tem a prioridade aqui. Então, Tati, para te responder, basicamente, o Grupo Cosan anunciou uma venda em bloco de sua participação na mineradora. E é uma venda substancial, porque a companhia do Rubens Ometo possui o equivalente a 4% das ações da empresa. E é justamente em função disso que Vale está no leilão, que vai até às 11 da manhã, só depois é que a gente pode ter a liberação para acompanhar o percentual. E teve um ouvinte aqui, puxa vida, cadê para eu localizar aqui o nome dele? Porque é o seguinte, ó. Ele comentou, né? Aqui o Lucas Fon, valeu Luquinhas, ele escreveu: quando a Vale sair de leilão, vai derrubar o índice, não vai? Preciso. Vai derrubar o índice, natural, porque no leilão você ainda não considera a cesta. Quando sai do leilão, aí você passa a considerar. E Vale pesa demais na composição do Ibov, vai naturalmente contribuir para que o nosso Ibovespa, ele acentue o viés de baixa. Neste instante o Ibov cai 0,26. Com a Vale saindo, fica difícil da gente calcular exatamente para onde iria o Ibov, teria que pegar direitinho a participação da composição teórica do Ibovespa, sabemos disso. Mas pensando em suportes que poderão ser testados, quais alertas você deixaria para quem está dando uma operada em Ibov e Ibov futuro? Bora. No caso do Ibov, eu vou fazer o seguinte, para a gente poder tentar responder a pergunta do Léo, eu vou colocar o Ibov no gráfico de 60 minutos e vou tentar pegar suportes mais próximos da eventual abertura de Vale e de quanto isso jogaria para baixo. No caso do gráfico de 60, olha só, se o Ibov pega e corrige, eu tenho a nota 122,041, cota 122,263 e o pior caso de Vale seria a 121,456. No caso do índice futuro, vamos fazer o mesmo exercício. Vamos dar um double clique nesse cara, vamos colocar no gráfico de 60 e vamos dar a mesma fibada, que nesse caso é daqui para cá. Então, o índice futuro, na eventualidade do acoplamento com a abertura, já está num ponto de suporte, a 122,950. Pior caso, 122,330. 16 minutos para as 11 da manhã. Você acompanhando o movimento aqui de cobertura do Manhã TC News. E a gente agradecendo muito a audiência forte de praticamente 2.300 pessoas, mais de 1.100 likes. Quero agradecer mesmo aqui ao Frank, ao Supimpa, o Rodrigo, o Thiago X-Trader. Mandou vários superchats, Thiagão. A gente deu uma olhada aqui, falando de política, reflexões em cima das eleições de 2026. Também tá por aqui o JF Rossi, o Roberto Reis, o Kleber, que aprofundou o case Walgreens, cujo gráfico ele acabou de encomendar para nós aqui. Disse que a empresa reportou números que surpreenderam o mercado positivamente, números bem acima dos projetados, e já se fala na empresa sair do buraco. Então olha que desenho gráfico importante que ele está assinalando pra gente. Kleber, obrigado pela participação. Tamo junto. Walgreens. Quem mais tá aqui, ó? O André Luiz, o Juliano, também a Aline, o Deuclides. Deuclides me lembra um nome mais antigo. Não te lembra o nome mais antigo? Qual o seu nome? Deuclides. Deuclides. É Deuclides. É, nome de senhor. Nome de senhor, Nome não é? de senhor. Pode ser o irmão do senhor Ernesto. Pode ser o nome. Pode. Como é que ele tá? Você tem notícia dele? Não tem, eu tô preocupado. Será? Voltou. Pronto, então um abraço pro seu Ernesto. São 10h46, já não tô mais tão preocupado assim. 10h46, Coutinho, pra gente se despedir.
Dólar e índice acalmaram um pouco, o dólar subia 0,40 e pouco, já está subindo 0,26, e o índice que chegou a cair 0,40 está caindo 0,28. Mas quando eu olho para as blue chips, só uma atualização, hein? Vale estava caindo 3,75% no leilão e ficou tanto tempo caindo 3,75% que eu julguei que o leilão estava congelado. Mas se mexeu, está caindo agora 3,73%. Então a notícia é mais que se mexeu do que mudou alguma grande coisa. Mas em relação às blue chips, eu quero chamar a atenção de todos para Banco do Brasil. Banco do Brasil ontem demonstrou uma força interessantíssima e num dia em que vários papéis estão devolvendo parte dos ganhos recentes, BBAS3 está subindo 0,70 e renovando máxima intradiária. Prestem atenção em Banco do Brasil, o Coutinho fala. Bora, vamos dar uma fibada nesse cara, vamos ver o que a gente tem. Bom, recordar é viver. 25,17 é ponto de inflexão, a priori ok, vai se distanciando. Cota 25,44. 25,48 é uma terceira linha, então é aquela que dificilmente passa, fique atento, eu tô na cara dela. Aliada a essa terceira linha, eu tenho uma resistência, por falta de uma eu tenho duas resistências, por falta de duas eu tenho 3, 4, etc. Então, Banco do Brasil vai bem, faz aqui o seu envelopezinho de alta sob controle, a priori passa dessa região de venda no 25,17, ok, só que eu tô cheio de resistência a partir de 2,545 a 2,563. Então, por favor, quem tiver comprado no ativo, fique atento, vai para o intraday, gráfico de 60 ou 30 minutos, e avalia uma possível reversão desse cara para você não devolver eventual lucro que você tem em BBAS3. Coutinho, meu parceiro, muito obrigado pelo show que você deu por aqui. A gente volta a conversar amanhã, que a gente mandou um abraço também aqui no nosso chat. É o nosso querido ouvinte, fiel ouvinte, Edson Figueiredo, que eu também saúdo. Obrigado, Coutinho. Tchau, lindinho. Tchau, Leonardo. Muito obrigado, tá? Acalmou. Diego Quebra, muito obrigado. Muito obrigado. Tchau, Coutinho. lindinho. Tchau, Coutinho. Tamo junto.